dá like. Após o lançamento do Sega CD e o sucesso do Sonic 2, a Sega resolveu fazer um port de Sonic 1 para o Sega CD, porém o port acabou saindo de controle, virando um jogo independente. Porém, Sonic CD ainda é considerado uma versão turbinada do Sonic 1 para o Sega CD, visto que há diversas semelhanças entre os dois jogos. Porém, por aqui, tratarei Sonic CD como um jogo separado do Sonic 1 e nada a ver com ele. A ideia inicial do jogo era mostrar a capacidade técnica do Sega CD e como ele era superior ao Mega Drive. O diretor criativo do jogo foi Naoto Oshima, o co-criador do Sonic. Porém, sinceramente, se eu estivesse no lugar da Sega, eu colocaria um diretor de verdade, não um designer. Inclusive, acho que por este motivo, Sonic CD possui fases extremamente chatas, justamente pela questão gráfica, como a Warp e Workbench, que tem esse negócio que faz o Sonic ficar pulando alto pra caralho, não tem como parar. Ah, e a ideia das viagens do tempo foi introduzida algum tempo depois, mas não foi o motivo principal na criação do jogo. Durante a beta do jogo, era proposto a criação de uma fase que não temos nome, mas apelidamos de R2. Essa fase nunca foi finalizada e temos apenas alguns sprites e algumas artes conceituais que foram encontradas. Antes que na animação dos créditos, a fase é vista logo no início. Sobre os sprites da fase, possuímos alguns sprites do chefão da fase que não está finalizado. Também alguns sprites de robôs e inimigos que foram encontrados nos arquivos do jogo. Essas artes conceituais que mostravam que a fase seria mais colorida comparada a outras, como a Metallic Madness no passado. Muita gente também acredita que a R2 seria uma releitura da Marble Zone, já que é a única fase do jogo inteiro que não é uma releitura de alguma fase do Sonic 1. E os Special Stages seriam inspirados nos Special Stages de Sonic 1. Existe um código no Sonic CD que, ao digitar, você é redirecionado a um Special Stage não finalizado, que possui o Eggman te olhando no background, e também encontraram o monitor do Super Sonic do jogo, ou seja, provavelmente as Time Stones poderiam te transformar no Super Sonic, ou as Esmeraldas do Caos estariam no jogo, mas retiradas algum tempo depois. Se você viu uma review de Sonic 2, sabe que Sonic 2 seria uma fase chamada Dust Hill Zone, que foi cortada. Então, essa fase também estaria no Sonic CD, mas também foi cortada da versão final. Então, em resumo, a história do jogo se passa no Little Planet, um pequeno mundo que surge em Never Lakes, durante um mês do ano. Nele, o passado, o presente e o futuro se unem formando as Time Stones, pedras que dão o poder de viajar no tempo. Eggman descobre a existência delas e decide encontrá-las antes de Sonic. Para impedir o protagonista, Eggman cria o Metal Sonic, uma réplica robótica do Sonic que captura Amy Rose na Collision Chaos. Cabe a Sonic salvá-la, destruir Metal Sonic e acabar com os planos de Eggman. Bom, eu acho que o artigo da Wikipedia sobre a história do jogo não está errado, certo? Bom, segundo o manual do jogo na versão em português, acontece um diálogo entre Sonic e... Princesa Sally? Mano, é sério pra ser a Amy? Na verdade, o que acontece é que o nome da Amy Rose originalmente era pra ser Princesa Sally, e não Amy Rose. Mas enfim, eu achei legal colocar no meio uma historinha complementar no manual do jogo. É algo que não acontece com frequência nos manuais de outros jogos, que geralmente só fala como jogar e um pouquinho da história do jogo. Então, antes de começar a jogar, começa uma cutscene animada que foi feita pela Toei. Inclusive, eu achei muito legal essa animação da Toei no jogo. E existe um filme muito desconhecido do Sonic, feito pela Pierrot no Japão, que possui o mesmo estilo da animação das cutscenes de Sonic CD. Ele se chama Sonic OVA, inclusive o filme no Japão se chama Sonic the Hedgehog, o filme. Eu já assisti esse filme e pretendo fazer uma review sobre ele no futuro. Mas continuando, a primeira fase do jogo é a Palm Tree Panic, uma das clássicas e genéricas fases do Sonic. A clássica primeira fase que sempre começa com uma vegetação mais aflorestada e uma musiquinha feliz e alegre até o final da fase. Os Badniks no presente da fase são bem estilo Sonic 1 mesmo, até porque o jogo é praticamente uma releitura do Sonic 1, mas para a Sega CD. Porém, a mágica do jogo está toda concentrada no passado e futuro. E essa fase no passado possui uma das melhores músicas de Sonic que eu já escutei na minha vida. Escutei um pouco da música para vocês verem como ela é boa.
Mano, eu acho que a vegetação no passado é muito melhor do que no presente, possuindo um ar mais de cores frias e cinzentas. E os inimigos da fase, mesmo sendo os mesmos, independente do tempo que você esteja, são bem mais ameaçadores comparado a Green Hill Zone e Sonic 1. Enfim, se você ir ao passado e destruir essa máquina que cria Badniks e esse holograma do Metal Sonic, você consegue o final bom nas fases. Se você fizer isso do início ao fim do jogo, você ganha um final bom. Mas se você conseguir todas as Time Stones, você não precisa destruir a máquina e o holograma, pois você vai ganhar o final bom de qualquer jeito. Porém, se você não tiver todas as Time Stones e não destruir a máquina que cria Badniks e os hologramas em todas as fases, você consegue o final ruim. Eu achei essa parte bastante interessante, pois você não fica só correndo tentando sair da fase. Você precisa ir ao passado para procurar e destruir o holograma e a máquina que cria Badniks. No fim, a fase fica assim se você fizer o final bom, e fica assim se você fizer o final ruim. Antes da gente chegar no boss da fase, a gente se encontra pela primeira vez com a Amy Rose nesse jogo, que inicialmente é uma personagem de mangá do Sonic de 1992, que possui um crush no Sonic e se auto-intitula namorada do Sonic. Ela posteriormente vai ser um saco daqui pra frente. O Eggman nessa fase e em todas as outras fizeram um robô muito fácil de ganhar. Na moral, qualquer coisa frágil essa máquina dele. Tipo, nessa fase ele fez um robô com umas molas que faz o Sonic voltar pra trás. Porém, depois de um tempo você consegue quebrar a máquina dele fazendo quase nada. Eu achei todos esses bosses desse jogo uma grande merda. Falando sério, não dura nem 2 minutos esses bosses e você já ganha deles. E olha que precisa se esforçar pra perder, viu? No início da fase, o Sonic chega e a Amy estava o esperando. Sonic segue mais à frente até ver que a entrada estava tampada com espinhos. Porém, Metal Sonic chega e sequestra a Amy, então o Sonic segue seu caminho. Eu acho a Collision Chaos uma fase meio fácil no primeiro ato e difícil no segundo ato, pois possui essas bolinhas de vidro que atrapalham o caminho do Sonic e, na moral, demora muito pra quebrar elas. Eu sinceramente acho que todas as músicas do jogo são muito boas, principalmente no passado. Eu não sei porquê, mas são muito boas. Eu também queria reservar um pouco de espaço pra falar sobre os Special Stages desse jogo e, na moral, que negócio chato. Eu não fazia ideia de como conseguiram melhorar essa porra no Sonic Mania, mas aqui é muito irritante. Nos Special Stages, o Sonic precisa pular nesses OVNIs antes do tempo acabar. Ah, e tome cuidado com a água, pois ela faz você perder seu tempo muito mais rápido. O complicado desses OVNIs é que eles são muito rápidos e se esquivam muito rapidamente também. Assim você pode perder os Special Stage muito facilmente. E esse 3D me deixa muito tonto, pelo amor de Deus. Tipo, eu tô ligado que eles fizeram 3D justamente para mostrar a potência do Sega CD, mas porra, precisar fazer um negócio a nível dos Special Stages de Sonic 1? Enfim, voltando a Collision Chaos, após conseguirmos quebrar o holograma do Metal Sonic e a máquina que cria Badniks, conseguimos o final bom da fase. Você pode reparar que o roteiro tá meio repetitivo, pois eu estou fazendo o Good Ending do jogo. E daí o único jeito de fazer isso, como expliquei anteriormente, é indo ao passado. No terceiro ato, percebemos que na verdade Collision Chaos era um cassino. Olha isso, mano. Parece que eu tô jogando Sonic Spinball. Pior é que eu lembro de tentar passar desse boss na primeira vez que eu joguei e fiquei preso aqui embaixo. Depois a gente consegue derrotar o Eggman e fim de fase. Mano, a Tidal Tempest, por mim, é a melhor fase, pois as 3 músicas que ela possui são impecáveis, e o background é muito bonito. Eu gosto muito dessa fase quando ela está no passado, pois eu acredito que ela é mais agradável nos quesitos sonoros. A música da Tidal Tempest no passado é realmente muito boa. Ah, e aqui no passado percebemos que estamos em uma caverna soterrada por água. Depois de passar do primeiro ato, logo no início do segundo ato, já começamos a ser empurrados para embaixo da água. Após um tempo é possível encontrar o holograma do Metal Sonic e a máquina criadora de Badniks. Quando chegamos no terceiro ato, é aqui que eu considero um dos melhores bosses do jogo. Ele é bem criativo, eu diria. Você precisa sugar bolhas de ar e acertar um hit no Eggman para ele perder. Mano, essa fase é muito sacana. Quando você entrar nela, a primeira coisa que você pensa é ir nessa mola vermelha. Mas daí depois você percebe que ela possui uma placa para o futuro nessa porra. Olha que filhos da puta, velho. Mano, saindo um pouco da fase, eu queria falar um pouco sobre as mecânicas desse jogo, pois eu achei elas bem interessantes. Então, nesse jogo você consegue usar o Spin Dash, igual no Sonic 2, e o Super Peel Out, que é quando o Sonic faz essa super velocidade aí. Eu acho muito da hora eles criarem esse Super Peel Out. Eu acredito que deveriam ter adicionado em mais jogos além do Sonic CD. Mas continuando, eu considero essa fase uma das melhores do jogo inteiro, tanto pelas músicas, tanto pelo background e tanto pelo boss. Eu acho esse boss o melhor do jogo, pois, resumindo, é uma esteira que o Sonic tem que andar enquanto uma arma do Eggman lança essa bola com espinhos na direção dele, e o Sonic precisa desviar disso. Depois de algum tempo, sem o Sonic fazer nada, a máquina do Eggman quebra e o Sonic ganha, sem fazer nada. Porém é no passado onde temos que ir.
E assim conseguimos desbloquear o final bom dessa fase. Na moral, eu gosto muito dessa fase, mas precisava encher essa porra com esse negócio no chão que faz o Sonic pular alto pra caralho? Ah, e sim, você precisa ser esmagado até chegar à máquina que cria Badniks. Mano, isso é sem sombra de dúvidas a pior escolha que já fizeram nesse jogo. Tipo, quem vai imaginar que você precisa fazer isso pra zerar o jogo no Good Ending? Eu duvido que alguém já conseguiu fazer isso sem querer, ou já sabendo ou pesquisando no YouTube. Pois isso é nível Sonic 3D Blast. Mano, sinceramente, essa é a pior fase justamente por causa disso. E também porque tem esse negócio que tá estragado e dá choque, tipo... Custava chamar um eletricista. E esse negócio que eu achei até legal, que você fica num cubo de gelo. E na moral, o terceiro ato dessa fase do Good Ending parece um shopping, na moral, mano. Eu consigo me encaixar aqui no shopping, sério, mano. Cara, na moral, mano, essa fase é muito boa. Mas, tipo, parece que você tá no Oktoberfest. Sério, velho. Enfim, essa fase usa bastante da velocidade do Sonic, o que facilita viajar no tempo. Depois de chegarmos no passado, descobrimos que aqui era um local com grande vegetação. Depois descobrimos onde fica o holograma do Metal Sonic, que será muito, mas muito importante futuramente nessa fase. Essa fase no passado usa bastante dessas bolas com espinho pra acertar o Sonic e o matá-lo. Porém, é só desviar disso. Eu acho muito ruim que quando você zera o primeiro ato, no passado, quando começa o segundo, ele volta pro presente. Eu acho que seria melhor se continuasse no passado, mas enfim. No segundo ato é fácil de voltar ao passado, é só ficar pulando nesses dois trampolins que você imediatamente já volta pro passado. Nesse ato também aparecem esses vagalumes que podem acertar o Sonic. Eu achei eles bem fofos, inclusive. Por isso eu gostei deles. Na metade da fase você encontra essa estrutura que em cima dela você consegue ir pra lua, literalmente. Depois a gente precisa passar por esses labirintos de trampolins, que eu acho um saco, mas após passarmos disso a gente consegue chegar no fim da fase. No terceiro ato é nos apresentado a essa linda cidade ao fundo, porém mais à frente é onde começa uma corrida entre o Sonic e o Metal Sonic. Eu acho o Metal Sonic nessa corrida muito apelão, por causa que se você estiver atrás dele, ele solta esse poder de choque aí. E se você estiver na frente dele, ele vai correndo na velocidade da luz atrás de você. No final da corrida, o Metal Sonic é destruído e a gente salva a Amy. Depois da Stardust Speedway, chegamos a Metallic Madness, a última fase do jogo. E cara, essa fase por mim é realmente muito boa, tanto pelas músicas no passado, presente e futuro, tanto por seus badniks, tanto pela fase em si. Eu acho ela linda no passado. Mano, no presente e futuro ela lembra muito uma fábrica ou um metrô. Já no passado ela lembra alguma loja que você já foi. Eu acho legal a música do presente, a música é mais grossa e pesada. No passado a música é mais animada e elétrica, eu achei isso bem legal. Eu achei interessante também que eles colocaram essa mecânica que posteriormente seria utilizada no Sonic Mania. Ela é realmente impressionante pra época. E depois de destruirmos esse holograma do Metal Sonic, essa máquina criadora de Badniks, que eu já falei 1 trilhão de vezes, finalmente conseguimos completar o Good Ending do jogo. Bom, o Eggman nessa fase é muito ruim, pelo amor de Deus. Ele tem esse cilindro que atinge o Sonic, você precisa... Cara, você só consegue atingir ele quando você tá com invencibilidade temporária. É sério, mano. Porém, depois de destruir todas as armas que o Eggman usa na batalha, a máquina dele quebra com apenas um hit e o lugar começa a explodir. A Amy, por algum motivo de autista, começa a ir na direção do Sonic, então o Sonic segura ela e foge do Little Planet. No fim, o Little Planet desaparece e nasce flores no lugar onde ele estava. Eu achei realmente muito legal essa animação que a Toei fez no final do jogo, junto com essa música, ficou perfeito. E fim de jogo. No fim, Sonic CD realmente é um jogo muito bom. É sério, eu já vi muita gente criticando o jogo, falando que ele é apenas uma versão do Sega CD de Sonic 1. E por isso não deve ser considerado um jogo, mas por mim, embora ele seja uma versão turbinada do Sonic 1, ele é um dos melhores jogos do Sega CD e da franquia Sonic. Embora ele tenha reutilizado ideias do Sonic 2, como a viagem no tempo,
ele definitivamente foi revolucionário nesse quesito, mostrando uma trilha sonora incrível. E não sei se vocês sabem, mas Sonic CD possui duas soundtracks, a japonesa, que é a minha favorita, e a versão americana, que é bem ruim pra mim. Por mim, não precisava criar outra trilha sonora pro jogo inteiro só pra uma outra versão, pois a versão japonesa já é incrível, então pra que ter outra? Então, pelo que eu li aqui, a versão americana da trilha sonora só foi feita pros ocidentais supostamente não estranharem a versão japonesa, mas isso não faz sentido, pois as músicas no passado e futuro são as mesmas da versão japonesa, e elas estão na versão americana, e por ironia do destino, são apenas remixes da versão do presente da versão japonesa. Então, minha sincera opinião a respeito disso é mandando a SEGA pra puta que pariu. Embora o jogo contenha erros, como a Wacky Workbench, que é a pior fase do jogo na minha opinião, o jogo trouxe personagens que até hoje são memoráveis, como a Amy Rose e o Metal Sonic. E o jogo trouxe algumas mecânicas que por mim poderiam ser mais utilizadas e reaproveitadas, como a viagem no tempo e o Super Peel Out. Por mim, esse jogo tem uma nota 8,5 de 10. Como eu disse um pouco acima, esse jogo peca em muitos quesitos, mas acerta muito em outros. Por mim, existem outros jogos da saga clássica do Sonic que são melhores que o Sonic CD, como o Sonic 2 e o Sonic 3 and Knuckles. E por isso, o Sonic CD, por mim, é um dos melhores jogos da franquia Sonic. Fim de vídeo!